mais da metade dos municípios brasileiros não tinha plano de saneamento básico em 2017. Mas como isso pode afetar a qualidade de vida dos brasileiros? É sobre isso que eu falo agora com José Magno, professor de Engenharia Civil. Muito prazer, tudo bom? Prazer. Que bom recebê-lo aqui. Conta pra gente, como é isso nessa situação, nesse tempo aqui no Brasil? É possível? Isso ainda realmente existe? Infelizmente, né, é a realidade. Quer dizer, nós estamos agora numa campanha para políticos, né? Sim. Eleição, e só agora que a gente vê a imprensa falando sobre saneamento, ok? Então, como a estatística disso aí, né, menos da metade que já cumpriram essa determinação da Lei do Saneamento Básico, que é uma lei de 2007, né, do Plano de Saneamento, a Lei 11.445, que prevê que todos os municípios, né, todas as áreas, tenham um plano municipal de saneamento, geralmente com um alcance de 20 anos, em que tem que atender todas as bases do saneamento, como abastecimento da água, Sim. sistemas de esgoto, controle dos resíduos sólidos, né, do lixo, além de o saneamento abranger a prevenção de doenças, né? Sim. Através das ações de saneamento ambiental, que também tem que envolver Sim. todos esses municípios. No caso, todos os estados, eles deveriam ter uma política municipal, é isso desse cuidado? Na verdade, o saneamento, Sim. ele envolve todas as ações dos níveis de governo, federal, Sim. estadual e municipal, né? Nós temos o Ministério das Cidades, que cuida da área de saneamento urbano. Sim. Mas tem outras, o Ministério do Meio Ambiente também envolvido no Plano Nacional de Saneamento, que tem que envolver exatamente as escalas federais, estaduais e municipais, inclusive envolvendo o controle social pelas sociedades. Mas tem alguns lugares que não tem esse cuidado, com certeza, né? Senão não teria essa estatística, né? Exatamente. Nós podemos dar um exemplo aqui da nossa Pampulha, né? A Prefeitura está programando aí uma ação direta na Pampulha, colocando produtos químicos que venham a reduzir os poluentes, principalmente orgânicos, além de fazer uma ação de dragagem da Pampulha. Mas, se a gente for olhar sob o ponto de vista técnico, eu dou como exemplo o caso da revitalização do Rio Tâmisa. Quer dizer, quando os ingleses foram recuperar o Rio Tâmisa, não começou em Londres, começou nas nascentes dos rios, né, de montante para jusante. Sim. Então, no caso da Pampulha, deve haver o que a gente chama gerenciamento de bacia. Quer dizer, são mais de 40 córregos e cursos d'água que contribuem, né, sendo os principais o Ressaca e o Sarandi, mas a Prefeitura, a gente não vê, ou deveria ver mais ênfase na preservação das nascentes, revitalização dos cursos, não é isso? Pequenas bacias de contenção de sedimentos. Sim. Quer dizer, um gerenciamento global envolvendo Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem, o Estado e inclusive o Governo Federal, numa ação conjunta envolvendo a sociedade, né? Sim. Então, é uma coisa mais complexa do que está aparecendo aí. É verdade. E talvez com resultados, e com certeza, com resultados a longo prazo de muito melhor solução do que esse, porque esse é um paliativo, como se diz, né? É como se estivéssemos enxugando gelo. Sim, e a necessidade de uma conscientização geral, né? A Com começar certeza. de cima, mas trazendo isso para a população, porque muitos não cuidam. Nós que deveríamos cuidar, não estamos cuidando também, né? Exatamente. E a gente tem alguns dados, algumas artes agora dos dados do saneamento no Brasil. Em 2017, 38,2% dos municípios tinham política de saneamento básico. Também em 2017, apenas 17,2% dos municípios afirmaram possuir um Conselho Municipal de Saneamento, sendo 816 exclusivos da área e 142 em conjunto com outras políticas. No Brasil,
2.126 municípios informaram ter política municipal de saneamento básico em 2017, um aumento de 35,4% em relação a 2011. Em 2017, 34,7% dos municípios afirmaram ter conhecimento sobre a ocorrência de endemias ou epidemias de doenças ligadas ao saneamento básico. Isso é interessante a gente comentar, né? Porque tem muitas pessoas que não têm a noção do que a falta de saneamento básico pode causar. O senhor poderia falar um pouco para a gente? Realmente, você vê que as estatísticas têm melhorado, né, pela ação exatamente da sociedade. Sim. E a gente tem que lembrar que nós estamos num período eleitoral em que estamos para decidir aí sobre os nossos novos governantes. E eu falo muito com meus alunos que é muito importante que a gente procure votar aí nos melhores candidatos ou nos menos piores, né? Mas eu acho que é muito mais importante que aqueles que ganharem o poder têm que ser cobrados pela sociedade, né? Principalmente nessas coisas que hoje eles estão prometendo, né? Saneamento, segurança, educação, né? Que eu acho que é um dos pilares do desenvolvimento, é a educação, né? Em todos os níveis. Sim. Então, eu acho que cabe a nós, a sociedade, exatamente, qualquer que sejam os dirigentes que forem eleitos, que sejam realmente cobrados e apoiados para que essas coisas, né? Geralmente, em campanhas políticas, hoje está muita gente falando sobre saneamento, mas existe uma política nacional de saneamento com previsão de recursos em que haja universalização do saneamento até a década de 2030. Mas ações têm que ser feitas a cada ano para que nós atingimos essas metas, né? Com certeza. E como seria, né, a realidade dessas pessoas sem esse cuidado hoje? Por exemplo, os bairros, as cidades que não têm saneamento básico. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, como que conseguem viver nisso, né? Como conseguem viver? Precariamente, né? Precariamente, com certeza, totalmente. A falta de água potável. Falta de água potável, esgoto às vezes a céu aberto, né? Córregos poluídos, né? Os resíduos sólidos, né? O lixo às vezes espalhado aí. Então, realmente, eu acho que nós temos que procurar o desenvolvimento em ações que realmente sejam básicas, né? Então, a educação, que eu acho principal, saneamento vem logo em segurança, evidentemente, mas o saneamento básico... Que possa trazer uma resposta rápida, né? Ah, com certeza. É isso que a gente está precisando. A solução não é simples. Realmente, as ações de saneamento ou qualquer outro programa governamental para que haja o desenvolvimento das comunidades dependem de muito investimento, de uma ação conjunta, né? Eu acho muito importante que a participação da sociedade, né? Eu acho que é essencial, né? E acontece que, por isso, prestar bastante atenção em quem vamos votar, porque tem muitos políticos que fazem um descaso sobre esse assunto, né? Que não se preocupam, que deixam passar. Há uma voz geral de que saneamento, como geralmente as obras de saneamento são enterradas, né, as tubulações de água, de esgoto são enterradas, então não atrai muito ao político. Mas então cabe à sociedade, né, que sabe da importância disso, cobrar, né? Cobrar. Exigir que haja essa cobrança. Sim, nós temos mais uma arte também que fala que no Brasil, em 2017, 580 municípios declararam ter fundo municipal de saneamento básico. Isso significa ali por volta de 10,4%, enquanto em 2011 eram 215. Então, apesar da gente ter aí uma dificuldade, nós temos visto um pequeno crescimento. Exatamente. Quer dizer, esse fundo municipal de saneamento é porque o plano tem que prever, né, um fundo, de onde virão os recursos. Nós sabemos que recursos são escassos e às vezes mal utilizados no Brasil. Agora, um plano municipal de saneamento tem que prever de onde virão os recursos, né? Geralmente, em última instância, quem é que paga pelo serviço público? É a própria comunidade, através dos impostos, né? Das taxas, das tarifas. Então, cabe também à sociedade exercer o que a gente chama de controle social, né? De cobrança das autoridades, né? As organizações sociais, as ONGs, né?
as instituições confessionais, né, as igrejas, né? Então, toda essa comunidade deve fazer, como se diz, um lobby, né, de cobrança e até apoio ao governo, mas para que as coisas aconteçam. Né? E, evidentemente, a fiscalização para que não haja, né, o desvio das verbas necessárias. É verdade. Então, assim, para quem ficou em casa, está em casa, né, e ficou na dúvida, o que seria esse plano, né, municipal de saneamento? O que ele vai exercer? Saneamento básico, né, como diz, são as coisas básicas que mantêm, vamos dizer, a salubridade do meio. Okay. Abastecimento da água, que no Brasil nós temos índices bons atualmente, mas que precisa continuar os investimentos. O tratamento de esgotos, o controle dos resíduos sólidos, e a gente ainda envolve o problema do gerenciamento ambiental, né? Esse gerenciamento de bacias, controle da poluição, inclusive do ar. Então, todos esses aspectos, né? A prevenção do controle de vetores de doenças, né? Nós estamos vendo aí doenças que já tinham considerado erradicadas. É verdade. Voltando, exatamente porque, embora anteriormente o Brasil já tenha feito grandes esforços em saneamento, está se descuidando disso. Né? E uma das evidências que a gente vê aí é que os governos não estavam muito interessados nisso. Então, há necessidade de voltarmos a focar esses problemas e, realmente, o que a gente pode conclamar para os telespectadores e a sociedade é exatamente isso. Cabe à sociedade exigir esses benefícios que são necessários. Né? Então, o seu recado hoje para quem está nos assistindo, a respeito do qual o nosso papel como cidadão, o que a gente pode fazer, o que a gente pode cobrar e como cobrar? Eu realmente sou um pouco otimista. Sim. Eu tenho fé em Deus, né? Eu acho que a gente tem que ter esse temor de Deus, como você falou muito bem aí na sessão anterior, e realmente fazer as coisas que são realmente necessárias. E, no caso, o saneamento básico, eu acho que nós, como cidadãos, devemos... Eu falo muito com meus alunos, olha, votem quem vocês acham melhor ou menos pior. Mas o mais importante é que quem for eleitos tem compromisso com a comunidade e deve ser cobrado sobre isso. Educação, saúde, segurança. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.